Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a ele, através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Tão interessante nós descobrimos na segurança dos afetos, a herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30 as bodas de prata de um grande casal, um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que, na verdade, nós não estamos celebrando uma teoria. Nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos deles. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora. A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige, de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. A matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira diferente e imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar que ter religião é viver a dimensão das duas heranças, de você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado neste caráter novo. E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir desta responsabilidade, de deixar essa marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no trabalho que a gente realiza. Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque toda vez que a gente entra o rio já é outro.
Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo movimento, e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar daquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. Que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante, onde existe alguém querendo ser melhor, onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. Ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Está vendo? Você não está perfeito. Mas você está atento às suas imperfeições. Para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos. Não se engane, aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma vontade de ser melhor, não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário, não se iluda. Essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade. Pode ser que nem demonstre, mas a infelicidade já está ali. Toda vez que você ler um comentário maldoso, alguém deixou ali, seja numa rede social, hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade,
essa maldade. Não rebata, não. Não retruque, não entre na briga, sabe por quê? Deve ser muito triste ser aquela pessoa. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram: mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido, e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro, só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar: por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, infeliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável em nós. A vida é assim. Nós o tempo todo estamos querendo expulsar o que nos magoou, o que nos foi pesado. E às vezes aquilo que a gente expulsa nos agride muito. Então por isso, tente administrar as imagens, as cenas que machucaram a sua vida a partir da oração. Na renovação carismática eu aprendi uma coisa muito bonita, que é a oração de amorização. Padre Alírio Pedrini, um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, muito espiritualizado, escreveu muito sobre isso. O que é rezar a oração de amorização? É você pegar tudo aquilo que na sua vida foi pesado, foi desagradável, pessoas que machucaram você, e você colocar-se em oração, através da lembrança, da memória, porque nós somos criativos, né? Nós temos capacidade de imaginar, de você imaginar-se diante daquela pessoa e você conversar com ela no estado de oração. E o que pede a oração de amorização? Que a gente tenha essa liberdade interior de perdoar o outro por tudo aquilo de errado que ele fez com a gente. Gente, isso dá tanto efeito. Eu preguei muitos retiros sobre isso. Já vivi muito isso na minha vida. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de direção espiritual e eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. E ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi a mesma.
Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. É tão significativo você pensar que Deus também celebra a sua alegria. A gente só pensa que Ele vai ficar feliz quando a gente não come o chocolate, não é? Eu penso o contrário. Faço o sacrifício também de não comer o chocolate. Mas eu tenho certeza que Ele comemora quando eu como um chocolate que eu gosto. Quando eu tomo uma taça de vinho com um amigo. Isso também, eleve essa taça para o Senhor, essa aqui é para o Senhor. Que gostou tanto de vinho, chegou inclusive a fazer o primeiro milagre multiplicando. Jesus quis a festa, quis a alegria. E depois, quis encerrar a sua convivência com os discípulos com um jantar. Sim, que estava marcado pela tristeza, estava, mas também pela esperança da continuidade. E é sempre bom, toda vez que a gente não tem o que fazer, a gente viver a paz, a gente buscar a paz. A luta precisa ser constante na nossa vida. Posso modificar o fato? Posso perguntar sobre o que afinal de contas aconteceu? Se não, só nos resta pedir a Deus que nos ajude a acomodar aquele fato desagradável no lugar do nosso coração, para que a gente possa continuar em paz a nossa vida. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. E eu acredito que se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, como Jesus sabia que morreria, a gente teria uma necessidade muito grande de reunir pessoas que a gente ama. Então, se você soubesse, da mesma forma como você sai, e não é uma obrigação para estar com uma pessoa que lhe convidou, um amigo, para você viver uma coisa interessante. Se você soubesse que um amigo seu iria morrer, e ele escolheu você no meio de muitos outros amigos para estar com ele naquela noite que antecedia a sua morte, você se sentiria obrigado a ir, ou você se sentiria feliz por ter recebido o convite? Mas aí então nós somos impactados por este momento de fé, que nos dá a certeza de que Deus caminha com a gente, de que nós não estamos sozinhos. Não se trata de compreender Deus como uma bengala, não, mas como uma força íntima, que nos move, que nos leva adiante. Um Deus tão íntimo, que nós já não sabemos mais distinguir, separá-lo de nós. Faz parte da nossa intimidade. E Ele é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que retira o cansaço da estrada, a desilusão da cruz. Ele é aquele que nos oferece o pão que vai nos nutrir nessa nova maneira de compreender a estrada. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado e aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. Porque depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Sim, Deus não livrou
A dimensão humana de Jesus estava ali presente. Ele não foi livrado do medo de morrer. E ele resolveu reunir os amigos. 2 momentos que eu acho significativos demais. O primeiro milagre de Jesus, ele não curou um cego, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um leproso, ele não ressuscitou um morto, não. Ele multiplicou o vinho. Ele não queria que a festa terminasse, em outras palavras. Não é? Por isso que nós não temos o direito de pensar uma religião sem alegria, sem o bom humor, sem a festa, sem a comemoração. Nós não podemos limitar o nosso cristianismo a um dolorismo, um sofrimento eterno, meu Deus. Esse Deus que só quer o nosso sacrifício. Não. Eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este Deus amor. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. São ritos humanos que nos ajudam a entender os ritos litúrgicos. Sim, porque toda vez que eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou liturgicamente fazendo aquilo que ao longo do meu dia a dia eu também faço. Quando eu magoo alguém e eu peço perdão pelo que fiz, e o outro me concede o perdão, mergulha-me nas abluções do seu amor misericordioso, lava-me. Sim, o amor humano tem o poder de lavar, de perdoar, de redimir, e também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do arrependimento. Porque isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Aliás, eu fico pensando que uma característica nossa, né, da nossa época, do nosso tempo, é a necessidade que a gente tem de deitar num divã para poder contar os nossos problemas. Sim, eu não sou contra isso não. Eu acho que a terapia é um processo necessário na vida de muitos de nós. Mas eu também não me esquivo de pensar que às vezes esse excesso de divã é falta de amizade. A gente se cura tanto quando nós temos bons amigos. Alguém precisa saber de nós. Ainda ontem um amigo à mesa falava isso. Alguém tem que saber da gente. Eu não estou falando um saber aparente, não. Alguém tem que nos conhecer de verdade. Com alguém a gente tem que ter se aberto. Com alguém a gente tem que ter descortinado tudo. Ainda que seja uma única pessoa. Porque isso é terapêutico. Falar a verdade é terapêutico. Descerrar, sabe? Tirar as nossas cascas. Retirar os nossos fardos e mostrar ao outro. Isso é terapêutico. E nós necessitamos disso. É o que eu lhe desejo. Leveza para o coração. E que esse coração seja cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. A maior riqueza que você pode ter na vida é você amar e ser amado.
todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém que nos espere quando a gente precisa voltar. Na verdade, alguns valores a gente só consegue entender e compreendê-los e querê-los, desejá-los, à medida que a gente vai amadurecendo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que de fato conta nessa vida. Às vezes o nosso excesso de juventude nos dificulta perceber o que realmente importa. São tantas dispersões naturais da vida. A juventude é um momento de muita dispersão. Mas de repente você vai amadurecendo e a vida vai lhe fazendo entender o que nesta vida realmente conta. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente confiar em alguém. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente saber que o outro é com a gente. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é a gente se cercar de pessoas que educam os nossos sentimentos. Esse é o conceito de lar. O lar não é um aglomerado de pessoas, não. Qualquer aglomerado de pessoas não necessariamente seria um lar. O lar é quando nós entendemos que aqueles que estão conosco nos ajudam a ser quem podemos ser. Aquele que Deus deixou em você, aquela que Deus deixou em você, que Deus deixou em mim. Fazer florescer. Cercar-se de pessoas que lhe ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Tem preço. Eu sei que você trabalha para construir bens materiais, não tem nenhum problema. É direito seu, honestamente, que o resultado do seu trabalho lhe dê bastante conforto nesta vida. É bom que você estude, que você explore ao máximo as suas capacidades. Não tem nenhum problema, está tudo certo. Só não se esqueça que existem coisas que você não vai conseguir comprando, que você não vai conseguir negociando. Existem valores que você só vai conseguir à medida que você amar e for amado. Como dizia hoje minha amiga Carla Miller, eu falei para ela, envelhecer não é fácil, né? Ela fala, não é não, mas é bom também. Sobretudo quando a gente envelhece com alegrias. É isso mesmo. Quando você começa a extrair da vida as alegrias de cada tempo. Isso não é o dinheiro que compra. Que são alegrias espirituais, emocionais. Tem algo mais precioso, minha gente, do que você olhar para o lado e perceber que aquela pessoa que está ali é confiável? Tem riqueza maior nessa vida do que você entender que o metro quadrado mais caro deste mundo não está em Nova York, não está em Paris, não está no Japão. O metro quadrado mais caro deste mundo é aquele que lhe coloca ao lado das pessoas que você ama. Às vezes é um sofazinho velho, puído, já vivido. Deita todo mundo naquele sofá e você olha aquele pelotão de gente, parece um bando de mandruvá, né? Aquele monte de gente amontoada e você pensa, meu Deus, as minhas verdadeiras riquezas estão aqui, eu posso tocá-las. Se você um dia quiser escutar o barulho da felicidade, é só você escutar o batimento cardíaco de quem você ama. E você vai ver a linha tênue que lhe conecta a esse coração. Porque luxuoso na vida é isso. Luxuoso é você olhar ao lado e você reconhecer que você construiu riquezas que não são dadas pelo dinheiro, mas são dadas pelo cultivo, pela convivência, pela escolha diária de sermos uns dos outros. É o que eu desejo a cada um de nós. Que na soma da sua vida, que depois, quando você precisar prestar contas daquilo que você viveu,
Que você seja capaz de olhar para o passado que você escolheu, para as pessoas que você cultivou, e você tenha serenidade para se despedir desta vida sabendo que você foi exatamente quem você deveria ser, que você amou quem exatamente você deveria ter amado, que você foi fiel a quem realmente você deveria ter sido fiel. É isso que nos absolve ao final de tudo. A coisa mais infeliz na vida de uma pessoa é ela olhar para o tempo que ela viveu e ela não ser capaz de se absolver dos erros que cometeu. E a gente nunca erra quando a gente ama, quando a gente cuida e quando a gente é fiel. Às vezes a gente mesquinhamente pensa: Deus não me ama quando eu estou no meu erro. Ama sim. Aliás, eu acho que é o momento que a gente mais precisa ser amado é quando a gente faz tudo errado. O momento que nós mais precisamos ter certeza da presença de Deus em nós é no momento da nossa fraqueza. E esta é a grande armadilha do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo fica atento no momento que nós estamos sendo fracos, e ele motiva a nossa fraqueza, e ele motiva também um pessimismo. Ele faz você pensar: Deus não me ama quando eu estou assim. Isso gera um ciclo vicioso. Por isso que a conversão, minha gente, o primeiro movimento da conversão de Deus em nós é a mudança do olhar. O que Deus primeiro modifica em nós quando nós nos aproximamos dele? A maneira como nós olhamos para o mundo, mas sobretudo a maneira como nós olhamos para nós. A primeira conversão que nós precisamos viver é do olhar. Talvez pela própria criação religiosa que a gente teve, nem sempre as pessoas acertaram com a gente. Às vezes colocaram dentro de nós um pessimismo crônico. A gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres. A gente sempre acha que a santidade é para o outro, nunca para nós. A gente sempre acha que Deus tem preferência pelo outro, não por nós. É um pessimismo terrível que a gente não muda. E enquanto a gente alimenta esse pessimismo, nós vamos perdendo a oportunidade de crescer na espiritualidade, que é o primeiro passo dela. Qual é? Você sentir-se amado por Deus, sentir-se amada por Deus. Sabia que esse é o primeiro passo de todo o processo de evangelização? Na igreja nós chamamos isso de querigma. O primeiro movimento da evangelização não é ensinar os 10 mandamentos, não é fazer um código de regra moral, não é não. O que nós precisamos fazer primeiramente, se nós quisermos convencer alguém de ser cristão, é você olhar nos olhos dela e dizer: Deus ama você. Sem perguntar a ela por onde ela andou, o que ela fez, quais são os erros que ela cometeu, quais são os fracassos que ela coleciona. A primeira fala que você precisa oferecer é um abraço, dizendo assim: Deus ama você. E com um sorriso, que Deus sorri para nós o tempo todo. Aí depois, as mudanças que vão ter que acontecer, é um processo entre você e Ele. Mas se você não se sente amado primeiro, não tem conversão. Você vai ficar onde você não é amada? Você fica onde você não é aceita? Você fica onde você não é aceito? Não. Por isso nós não podemos pecar neste ponto. Eu preciso modificar o olhar que eu tenho. O olhar que eu ofereço a mim. O olhar que eu ofereço a você. E Deus tem uma forma maravilhosa de nos proteger assim. Quando Ele nos converte, você começa a entender que a primeira instância do amor dele na sua vida é o amor próprio. O amor próprio é a blindagem que Deus usa para nos proteger. Pode observar, o momento que você mais se perdeu na vida foi quando você não estava se amando o suficiente.
Não estou falando de amor egóico, de ficar olhando, ai, como eu sou maravilhoso, eu só gosto de mim. Não. Estou falando aquela medida justa, correta de você ter, de você levar consigo. Aquele respeito que você tem por você. O respeito que você tem pelo seu espírito, o respeito que você tem pelo seu corpo. Isso é amor próprio. Uma pessoa que tem amor próprio, por exemplo, não guarda mágoas, não guarda rancores. Mágoas, rancores, ódios, ressentimentos são sentimentos estragados. Pelo amor de Deus, guardar um sentimento que não me serve mais é como guardar uma carne estragada na geladeira. Só que com um problema, a geladeira é você, a geladeira sou eu. Eu levo o estragado dentro de mim. Não faz sentido. É declaração de falta de amor próprio guardar ódio. Mas aí você pode, mas você não sabe o que ela me fez. E nem quero saber, senão eu vou ficar com ódio dela também. Então é melhor você não contar. Mas o fato é que quando você tiver a oportunidade de escolher guardar um ódio ou oferecer um perdão, nunca se esqueça que na condição de amor próprio, de pessoa que precisa se amar para dar testemunho do amor de Deus na sua vida, escolher o perdão. E não significa ter que reintegrar a pessoa na sua vida, não é isso não. Às vezes você perdoa para dar tchau, para dizer siga o seu caminho. Nós dois não demos certo. Vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida, mas cada um segue seu caminho. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber e dizer, eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar, só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala, ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino. Você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta, em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos munos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim
Isso é sentir-se amado por Deus. E você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar que amamos. Aqui só vamos deixar que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida, que é bom também isso. Ser aquele defunto sempre lembrado, nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante. Não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo. Que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. O que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo, gente. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos.
Mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje, sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. Vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente, porque ela não estava dando conta. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha mãe, da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo.
A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar. Para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós, sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual, porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida,
está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. Cidinha Zarzur, lá de Taubaté. E é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia. Que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora, a pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderoso do que a proteção, poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele lhe faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o
meu futuro. Porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra e toda glória. Tudo é do Pai. Bem mais sorte ao meu Senhor. Então agora sim, com as mãos com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do Iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano.
e que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano, histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos isso, encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, desses pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar um momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana?
mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo. Mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso, olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você. Mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Nós não podemos viver sem orar. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus. Que Deus faz parte da sua história. Que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor. Tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse, antes de apresentar a oferenda,
vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade, mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muito muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei.
um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito.